Novo ciclo de obras públicas, cláusula de retomada, nova lei de contrato de seguro entrando em vigor, o mercado privado ainda inexplorado, reforma tributária e utilização crescente de inteligência artificial no mercado de seguros. O que esperar do ano de 2026? Para conversar sobre esse assunto, temos a honra e o prazer em receber João Gel Neto, CEO da Potencial Seguradora, seguradora líder em seguro garantia nos últimos 8 anos. João Gel Neto, CEO da Potencial, seguradora que ocupa a liderança do mercado de seguro garantia nos últimos 8 anos. João, obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer te ter aqui. Obrigado, Carolzinha, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você sobre um tema tão importante, né? Sim, com certeza. E para começar, assim, a nossa conversa, João, queria entender de você como é que você enxerga o seguro garantia aí no panorama econômico, né, esperado para o próximo ano? Carol, assim, o seguro garantia esse ano é um ano que estamos em crescimento, se comparado com os últimos 2 anos, talvez o ano que a gente tenha apresentado maior crescimento. Esse crescimento, no meu ponto de vista, aí não são dados, mas eu acredito que é muito mercado de garantias judiciais, né? Uhum. Então a gente ainda não teve os impactos ainda pensando em nova lei de licitações, em PAC, em nada disso. Uhum. Então acho que a gente está ainda no mercado de garantias judiciais, trabalhando muito com garantias judiciais, garantias volumosas, grandes, enfim. E a gente tem uma reforma tributária, então isso também pode impactar o mercado no ano que vem. Uhum. Até agora, a gente tem o mercado privado, né, quando a gente pensa em segurados privados, contratos privados sendo garantidos, ainda pouco explorado. Na sua visão, o que seriam os principais pontos que a gente poderia, como indústria, trabalhar para que a gente mudasse essa realidade? Carol, eu acho que também é um achismo aqui, mas assim, um primeiro ponto é um fato. O brasileiro não tem cultura de seguro. Uhum. Então, eu acho que por não ter a cultura de seguro, por não ter problemas catastróficos, então a gente está começando a ver esses problemas no sul do Brasil, mas a gente não tem. Uhum. Então, não se existe a cultura de se comprar seguro. Então, assim, as pessoas, até pouco tempo atrás, a grande maioria da população se preocupava mais com o seguro do automóvel, enfim, agora começou com o seguro de vida, residencial. E eu acho que também a gente vai passar por esse momento dentro do seguro garantia. As empresas exigindo seguro para quem está prestando um serviço para ela. Uhum. Então, é comum na esfera pública, mas não é comum na esfera privada. Então, as grandes empresas, a gente vê as grandes empresas contratando ou exigindo a contratação desse seguro para ela como beneficiária, as grandes empresas quando tem algum prestador de serviço, mas ainda muito pontual, poucas empresas exigindo esse seguro. Então, algum contrato entre privados também que a gente vê, no caso que aparece nos números lá nas informações da SUSEP, são, assim, operações privadas, né? Compra e venda de energia, não seguro garantia de fato, aquele de execução, aquele de performance, né? Então, a grande maioria que eu acredito, inclusive, são compra e venda de energia, M&As, permuta, então, que eu acredito que são os grandes negócios que se acontecem na esfera privada. Uhum. E eu acho que tem uma oportunidade muito grande desse mercado ainda estar crescendo, né? Então, o mercado, por exemplo, o mercado imobiliário já usa de uma forma considerável o produto seguro-garantia para compra e venda de terreno, para permuta, enfim, uma série de pontos. Compra e venda de energia também é um outro mercado grande que está em expansão e utilizando muito o seguro-garantia. Uhum. Vocês sentiram uma mudança específica com a mudança da dinâmica do mercado livre de energia na demanda por seguro-garantia no último ano? Sim, mas ao mesmo tempo assim, é um mercado ainda novo, incipiente, que eu acho que a gente tem que estudar, a gente tem que ter cautela, não dá para entrar muito rápido, porque é um mercado muito nervoso. A gente está falando de uma garantia de pagamento e assim, é super importante entender, quando a gente está falando de privado e a gente está falando de seguro-garantia, uma coisa que a gente tem prezado muito dentro da seguradora é o seguinte: quais são as cláusulas que podem acionar o gatilho para se acionar o seguro-garantia? Então, é entender muito bem o que a gente precisa de ter para que o seguro-garantia seja acionado de maneira correta.
uma interpretação correta do que está escrito dentro do contrato, para não deixar uma coisa dúbia, para nós seguradoras, não ficarmos no meio do caminho entre uma briga, uma disputa entre duas empresas. Então, assim, a gente acaba sendo um pouco fragilizado e a gente, obviamente, também não pode sair pagando de qualquer forma, porque quem paga errado também paga duas vezes. Então, é uma certa preocupação e eu acho que passa por um período de aprendizado. Aprendizado do mercado, aprendizado dos beneficiários, dos tomadores, até numa questão jurídica, de clausulados bem feitos, de contratos bem feitos, mostrando exatamente qual que é o ponto que se pode chamar uma apólice ou não, o que não vai ser discutido, ele chamou a apólice, a gente paga, enfim, acho que esse é um ponto super importante que a gente deveria, e aí já deixo aqui um ponto importante, a gente estar reforçando a questão. Aonde que o seguro entra, até onde que vai o limite dele, e não é limite de pagamento, é o limite para cobertura, para ser acionado, para que tenha cobertura, para que não tenha problema numa regulação do sinistro. Interessante ponto, João. E aí você acha que a 662 ela veio transformando um pouco o mercado nesse sentido, né? Dando ali mais liberdade até para a construção de clausulados específicos para determinados segurados privados, que já tem ali uma dinâmica de contratação, de demandar o seguro-garantia nas suas contratações. Então, esse movimento ele veio ganhando força com essa maior liberdade negocial entre as partes e alguns segurados importantes até desenhando clausulado específico e criando assim uma dinâmica, incluindo o seguro-garantia dentro de um processo de governança mesmo, né? Para aumentar a garantia. Eu fico super satisfeito quando a gente tem a oportunidade de sentar com o beneficiário para discutir esse tipo de clausulado, que é importante, porque aí você não vai ter dúvida, a gente vai estar alinhado como que vai ser o funcionamento, até onde que vai o nosso dever, as nossas obrigações, até onde que vai a obrigação do outro. Então, acho que isso é super importante e é muito bom quando a gente tem a oportunidade de sentar para discutir isso antes. Então, assim, faz muito sentido. Eu acho que, claro, não precisamos sentar com todos os casos. A gente sentar, elaborar um modelo, como que funciona, um funcionamento ideal do produto para que a gente não tenha problema na eventualidade de um sinistro. E nesse descolamento, né, dos entendimentos, né, do que eu estou exigindo e do que está de fato sendo garantido. Para não deixar essa dupla interpretação, que eu acho que esse é o grande ponto que prejudica o mercado e prejudica o seguro também. E então, você acha que para a gente ampliar a utilização do seguro-garantia no âmbito privado, passaria então também por um processo de educação quanto ao seguro? Cara, assim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente precisa de pensar como que o seguro vai ter, primeiro, acho que conhecimento, o que ele cobre, o que ele não cobre. Então, é uma reeducação sobre seguro, sobre clausulado, sobre o que pode, o que não pode, o que devemos. Então, e o quanto que essa dinâmica contribui, inclusive, para a gestão contratual entre privados, né? Porque o seguro, ele vai acabar trazendo ali condições em que a gestão contratual vai ser chave. Então, essa conversa ela também agrega valor, né, para as empresas quando traz toda essa experiência, né, de gestão contratual, que são todas as evidências que precisam ser construídas ao longo do contrato para que tenha uma boa governança e uma boa gestão das garantias. Sem dúvida, Carol, isso de fato é muito importante. É uma coisa que a gente vem tentando ampliar essa relação, de construir isso junto, porque é importante. Até para eventual problema, a gente não ter um problema na frente. Então, assim, esse que eu acho que é o grande ponto. A gente viu isso com o segurado público, né? O quanto que a gestão contratual na administração pública avançou, né? Assim, eu costumo falar porque, assim, como, na verdade, tinha a lei antiga, a 8666, que falava que era a lei das licitações, que agora a gente já tem uma lei nova, eles eram obrigados a contratar. Então, o que eles fizeram? Eles entenderam do seguro. O que é o passo, o que eles têm que fazer. Isso foi muito bom. A gente tem órgãos públicos hoje que são assim, que entendem muito sobre seguro-garantia, discutiram muito com a seguradora, sentaram, criaram clausulado, cláusulas de contrato, o que pode, o que não pode. Então, assim, quando é assim, é muito fácil, é fluido. Então, isso é bom. E foi uma reeducação, foi um entendimento, foi um conhecimento maior
que trouxe todas essas informações para o contrato público muitas vezes. Então, nós temos hoje contratos públicos que eles são muito mais claros em relação ao seguro-garantia, quais as obrigações, do que os contratos privados, às vezes, por um desconhecimento, talvez. Não, você vê o refinamento dos clausulados que são exigidos pela administração pública, né, normalmente Sim. ali como anexos em editais, o grau de conhecimento da administração pública é na exigência da garantia. Sim, a Lei 8666 começou em 94, então nós já estamos falando aí de quantos anos de experiência já no mercado regulado, que tem uma lei que regula, que fala o que é. Então, essa experiência acabou, vamos falar assim, esse tempo também acabou sendo benéfico para o órgão público que já conhece bastante do produto. Né? E como o processo administrativo que é performado pela administração pública ganhou, evoluiu, né, ao longo desse tempo, muito. Em função de toda essa experiência que foi construída aí junto ao mercado segurador. Sim, muito. Interessante. E aí a gente levar essa experiência, né, para o mercado privado. Sim, e aí eu acho que são eventos, são discussões, reuniões, uma série de coisas que podem ajudar o mercado a se desenvolver. Porque o desenho do contrato principal influencia aí muito sem dúvida. na estrutura da garantia. A gente está então, garantindo um contrato. A gestão contratual começa do desenho do contrato então, assim, a ser garantido. A gente está garantindo um contrato, então faz todo sentido, inclusive, a gente participar, às vezes, do clausulado, como é que é, o que é, para a gente entender também. Então, acho que isso é super importante. Interessante. Um outro ponto, né, que para 2026, né, na verdade, não é um tema novo, né, 2025 já tem aí a inteligência artificial ganhando um papel de protagonista em muitas operações, o mercado de seguro absorvendo e trazendo a inteligência artificial em diferentes processos, em diferentes interações. Eu queria pegar um pouco da sua visão do que você espera para 2026 em termos de aplicação da inteligência artificial e um pouco também da crescente evolução no nosso mercado. Carol, eu tenho brincado lá dentro da seguradora que eu tenho falado o seguinte: onde tem clique, tem oportunidade para inteligência artificial. Então, se a gente clica muito para abrir uma tela, se a gente clica muito para passar para uma outra, existe uma oportunidade. Mas aí, já pensando, então tudo que tem clique, a gente não vai ter ninguém para clicar mais? Não é isso. Mas ao mesmo tempo, onde que a gente ganha em agilidade, em experiência, em qualidade, é o que eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande. Nós temos utilizado muito a inteligência artificial para geração de lead, por exemplo. Então, a gente começa a mapear alguns clientes, a gente tem um robô que ele vai sendo alimentado, ele vai aprendendo como que eu vou trazer para um cliente, em cima do histórico que a gente tem daquele cliente, uma possibilidade dele estar participando de uma obra, de uma licitação, de um contrato, enfim, seja público ou privado. E, ao mesmo tempo, também a gente consegue monitorar hoje alguns clientes nossos de garantia judicial, que a gente pega a autorização para monitorar esse cliente, para ver quando que ele terá uma necessidade de apresentar um seguro para uma determinada ação judicial, seja ela trabalhista, fiscal, tributária, enfim. E aí você consegue apoiar o cliente de uma forma mais proativa, né? Sim, na verdade, a gente está, na verdade, alimentando não só o nosso cliente, a gente alimenta o corretor que, por sua vez, busca esse cliente e gera um lead. Então, assim, a gente traz uma oportunidade para o nosso parceiro, para o nosso cliente e para o corretor. Sim. É uma organização de negócio proativa. Muito interessante. E na experiência também, eu achei super legal o que vocês incluíram na experiência de preenchimento das informações no tem um sistema, monte de clique ali, né? Você digitando tem um monte. Foi então, assim, muito bacana. Acho que essa experiência aqui, ela é legal porque, na verdade, assim, a pessoa tinha que digitar tudo que ela tinha. Então, assim, não faz sentido. Então, sobe o documento, a gente consegue fazer uma leitura dele e a gente vai apontando exatamente aonde que a gente buscou dentro daquele documento e qual que é o percentual de assertividade. Então, quando a gente estava com um percentual bem alto, a gente disponibilizou para o mercado. A gente já vem testando há algum tempo e, assim, tem outras coisas, outras iniciativas dentro da Potencial que estão acontecendo com a inteligência artificial, mas eu acho que assim, não para, né? Então, todo dia a gente vai ter uma oportunidade de melhoria da experiência, da forma, na agilidade. Então, acho que isso é vamos falar assim, veio para ficar e para continuar crescendo e evoluindo.
Quando sempre que a gente fala sobre futurismo, né, e vai ver os horizontes da inteligência artificial, fala-se muito também da substituição das integrações via API por agentes que conversam entre si, o que dá muito mais fluidez, né, se bem desenhado, do que uma API que é mais engessada, né, no que você consome, do que você entrega entre duas aplicações. A API hoje, para mim, eu vou te falar, eu já até apanhei quase uma vez que eu falei de uma API, enfim, pessoal, mas a API é um negócio complexo, vamos pensar assim. Eu te dei um caminho e se eu mudar esse caminho, você não vai conseguir acessar. Sim. Se você não fizer exatamente aquele meu caminho que eu estou te dando, que é aquele caminho. Então, assim, eu acho que a API, ela tende a passar por um processo de evolução muito grande, porque assim, ela é meio engessada. Sim. Ela não tem flexibilidade, não consigo ir por um lado, pelo outro, enfim. E assim, qualquer modificação. Então, a gente que está sempre inovando, está sempre lançando sistema novo, mudando de plataforma, mudando de estrutura, toda vez que a gente faz isso, eu tenho que mudar a minha API. E o meu parceiro também tem que mudar a API. Então, eu tenho um custo para estar fazendo toda essa modificação, mas o meu parceiro também. Então, assim, a gente sempre fica naquele dilema, precisamos de melhorar a API. Realmente, precisamos, ela é muito engessada. Ainda não sabemos qual é o caminho certo, efetivo, mas é um ponto que, assim, a gente precisa de evoluir muito, não só dentro da Potencial, mas todas as outras empresas que utilizam a API, a gente vai precisar. Sim. E com relação à subscrição, vocês já utilizam alguma ferramenta com inteligência artificial no processo de subscrição? Sim. Análise de crédito? Assim, a gente começou, na verdade, porque assim, eu não vou falar dos grandes riscos de garantia, eu posso falar até de outros produtos, mas análise de crédito para uma operação, vamos pensar assim, de pessoa física, não dá mais para você ter mesa de subscrição, subscritor recebendo relatório, analisando, então tem que ser uma coisa fluida, eu tenho que aprovar na hora. Aí eu vou pegar só um gancho, a gente está falando de garantia aqui, mas eu vou pegar um gancho do fiança locatício, que é o primo. É o primo, exato, está ali do lado ali. Então, o que acontece no fiança? Se eu não conseguir hoje passar uma informação na ponta para onde que o cliente está comprando, eu não vou conseguir evoluir, eu não vou conseguir, a concorrência vai levar, eu vou ficar para trás. Então, é o seguinte, hoje a gente consegue aprovar com o CPF, na imobiliária, na ponta. Então, assim, no seguro garantia a gente conseguimos. Mas, claro, a gente tem operações mais estruturadas, nós temos que ter contratos, os contratos não são padrão, então a gente tem que utilizar a inteligência artificial para trazer para o subscritor um papel que seria manual. Então, esse acho que é um grande ponto que a gente está trazendo para a subscrição, levar para o subscritor ou ajudar o subscritor na tomada de decisão. Então, apontar onde que tem divergência, às vezes passou uma informação que não está, então isso tudo a gente aplica há algum tempo, para te falar a verdade, não é recente não. Então, que a gente chama lá, que é a nossa subscrição automática, que é um pouco disso que a gente está falando, ela identifica para o subscritor, às vezes, quando ela não aprova, por que ela não está aprovando, quais são os pontos, e chama atenção em outros casos para aquelas informações que não estão, ou podem estar divergentes, ou pode ter, que ele tem que ter um ponto de atenção às vezes, enfim, então acho que é um ponto importante. Você usa nesse primeiro momento como se fosse um controle interno, né? O subscritor faz a subscrição, mas ele vai trazendo ali alguns pontos de atenção, é isso ou não? Também. Esse a gente utiliza já há muito tempo. Esse aí, já há muito tempo a gente utiliza, mais de 3 anos. Agora, o que a gente vem utilizando agora é o seguinte, como é que você vai ler, assim, subscritor pegar um contrato, vamos pensar assim, de 100 páginas. Então, quais são os pontos importantes que a inteligência artificial pode ajudar o subscritor? Então, tem muita coisa naquele contrato que não quer dizer ao seguro, não quer dizer sobre a obrigação do contrato, são outras coisas, glossário, enfim, algumas coisas. Então, assim, acaba que a inteligência artificial vem para ajudar o subscritor nesse ponto. A direcionar a atenção. A direcionar a atenção, a ganhar tempo, a agilidade. Então, para o nosso corretor também, para o cliente, ele poder subir, fazer upload, ele não precisar digitar mais nada. Então, acho que isso tudo é importante, sabe? A gente tem bot, a gente tem lá, inclusive, a gente tem a PAT, que a gente criou, que é a nossa inteligência artificial, que é super legal, e a gente tem desenvolvido muito ela, tem colocado ela para atender, inclusive, tem mascote, tem a figurinha, é bem legal. Legal. E nessa... No próximo podcast ela pode ser entrevistada já. Vamos fazer uma com ela. E você acredita que em 2026 essa interação entre inteligência artificial e o limite para a sensibilidade ali da subscrição feita pelo indivíduo, né, pelo profissional que tem ali tem experiência e
como que é essa interação entre o ser humano e a inteligência artificial? Toda inteligência artificial precisa ser ensinada, né? Mas você acredita que existe essa sensibilidade do humano em fazer uma subscrição de um risco mais complexo ou que... Carol, deixa eu só até colocar um ponto aqui que eu acho que é importante. Várias profissões acabaram. Sim. Com tecnologia, com incremento, Sim. enfim, várias. Sim. E várias vão acabar. Surgiram também, várias surgiram também. Mas esse é o ponto. Várias vão surgir com a inteligência artificial também. Sim. Várias vão acabar e várias vão surgir. Sim. Agora, o que eu acho, nós estamos no mercado seguro. O mercado seguro é um mercado de reputação. Sim. A gente está te entregando uma apólice para um eventual problema no futuro. Sim. Então, é importante. A questão do relacionamento, ela é impossível ser feita por uma inteligência artificial. Sentimento, sim, eles não têm ainda, não conseguiram nem próximo fazer alguma coisa. Então, o que eu acho que é um ponto. Você que já foi da área de seguro também, que já trabalhou, acho que em todas as pontas do seguro, aonde que vai substituir ali o nosso relacionamento com o ressegurador? Para ele saber quem está subscrevendo, como que ele está subscrevendo, se ele acredita nas regras que estão sendo colocadas, inclusive, para a inteligência artificial ajudar na subscrição. Isso é impossível. Assim, não é que é impossível, mas eu acredito que é muito difícil a gente ter só para uma inteligência artificial esse ponto. Eu não acredito que os resseguradores vão, para uma empresa 100% de tecnologia, dar uma capacidade muito maior do que uma empresa que tem uma experiência, que tem um time, que tem bons underwriters. E lembrando, a inteligência artificial precisa de alguém para ensinar. Então, a gente precisa de ter experiência antes de querer só contratar a inteligência artificial. Acho que esse é um ponto. Eu acho que é um ponto bacana que vocês saem na frente. Só para lembrar também, todo o nosso relacionamento que a gente tem com os nossos corretores, com os nossos clientes, é impossível, assim, não é que é impossível, mas é muito difícil ter substituir isso. Então, assim, a gente já se conhece, sei lá, há 14, 15 anos, então, assim, é difícil. Como é que você... não tem mais o João, vou falar com a Paty só simplesmente, enfim. Sim. A Paty pode ser entrevistada, mas eu acho que o João também faz sentido. Vai seguir sendo convidado, com certeza. Bom ponto. Excelente. Não, eu acho que nessa corrida, né, por trazer a inteligência artificial, é o cuidado com a aplicação, né? Para que... Muito. Acho que em vários aspectos, né? Para aplicar onde ela de fato agregue valor, no momento em que ela esteja já madura, né, para evitando, né, as alucinações e os outliers ali de resposta que ela possa vir a dar, porque tem muita responsabilidade envolvida no que a gente faz. Sim, né? Sim, muito. Então, assim, é claro que também o humano também erra, então a inteligência também pode errar, sim. Então, assim, não é esse o meu ponto. Mas o ponto é, se ela tem um bom professor, se ela tem um bom acompanhamento, sim, ela vai estar bem. Sim. Então, assim, eu acredito muito na inteligência artificial. Vou te dar um outro exemplo aqui que me passou pela cabeça aqui agora, que eu acho que é legal. Por exemplo, cancelamento de apólice. O que a gente tem que verificar? Se o risco efetivamente cancelou. Sim. A gente precisa de ter só pessoas fazendo isso? Não. Ela pode auxiliar o nosso time a fazer o cancelamento, sim, de uma maneira muito mais rápida, fluida, sim, e até apontar o erro de humano e o humano apontar também da inteligência artificial. Sim. Acho que isso é legal. Acho que o princípio é a quatro mãos, né? E uma vantagem, né, que aí vocês teriam nessa corrida é o histórico muito relevante de base de dados também, que para esse processo de ensinar, você tem muito material dentro de casa. Se você não tiver dados, para treinar. É muito difícil, é muito difícil. Então, sim, acho que assim, e dados de qualidade, né? Dados confiáveis, que eu acho que é importante. Então, assim, dado todo mundo tem, mas tem esse dado da forma que ele pode ser tratado, que ele pode ser utilizado, estruturado, da forma correta, está tudo certo. Então, esse é um ponto super importante. Então, a criação de um data lake é importante, como que você vai extrair essas informações, quem que são as pessoas que são os responsáveis. Então, porque assim, se tiver um dado errado, você vai continuar tomando uma decisão errada, que é muito ruim, né? Sim. Excelente. Tem duas mudanças aí que, na verdade, recentes. Uma que está para entrar em vigor agora esse mês de dezembro e outra que já teve aí 20 apólices emitidas pelo mercado de seguros. Então, o que está para entrar em vigor, né, a nova lei do contrato de seguro, que entra em vigor agora no final do ano, já começa, né, transformando o ano de 2026.
E a cláusula de retomada, em que o mercado de seguro como um todo já fez 20 emissões, né, de apólices até o momento. E eu queria ouvir um pouco de você, quais são os principais desafios, como que as seguradoras estão se preparando para as duas coisas, né? Tanto para se adaptar, que são duas coisas separadas, mas também que se comunicam, né? Porque uma coisa acaba tangenciando a outra. Quando a gente fala de regulação de sinistro e de retomada, por exemplo, são assuntos que se tangenciam. Eu queria ouvir de você como que vocês enxergam o mercado de retomada, o que vocês já aprenderam aí nesse primeiro ciclo de 1 ano de experiência e o que vocês visualizam para 26 nesse sentido. O que a gente tem visto muito no mercado porque, na verdade, a cláusula de retomada ela se aplica para obras de grande vulto, né? Que é o que está previsto na lei. Então, que é acima de 200 e tantos milhões. Então, nós não temos obras acima de 200 milhões há algum tempo. Então, o que começou a acontecer vamos falar assim, os municípios, os estados, enfim, estão classificando o que é grande vulto para eles, porque não pode se comparar a de uma prefeitura de uma cidade pequena, 200 milhões, nunca vai acontecer. E, às vezes, uma obra de um determinado valor para ela é de grande vulto, é importante para ela, para aquela prefeitura, para aquele estado, para aquele município, enfim. E isso a gente está começando, começou no Mato Grosso, que acho que foi uma iniciativa excelente, e agora tem se espalhado para outros estados, para outros municípios também. É uma garantia totalmente diferente. É uma garantia que hoje a seguradora ela tem a obrigação de pagar os 30%, no caso, ela não retome a obra, ou de contratar alguém para retomar. Pelo que eu sei, até hoje, não tivemos nenhum caso, nenhum sinistro, onde que a seguradora teve que pagar ou retomar, não tivemos ainda. Mas é uma questão de tempo. A gente vai ter esse sinistro mais cedo ou mais tarde. E é importante a gente entender como é que vai se dar o operacional, como é que se vai acontecer, como é que vai ser feito de fato. Tem muita coisa, acho que ainda existem algumas dúvidas que, de fato, e algumas coisas que a gente ainda nem sabe que podem acontecer, porque ainda não aconteceu. Então, assim, acho que foi um movimento muito bom. A gente só tem que tomar alguns cuidados, porque, assim, a percentual, a gente vai aplicar a cláusula de step-in, a cláusula de retomada, enfim, com percentuais menores que 30%. Não faz o menor sentido. Então, por que não faz sentido? Com 30% já é difícil você retomar uma obra. Com menos que isso, é impossível. Então, assim, não tem possibilidade de você estar retomando uma obra com menos que isso. Então, deixar de atingir a finalidade. A finalidade que é não ter obra parada, enfim, poder entregar. É claro que o seguro-garantia não vai resolver 100% dos problemas, vai resolver uma parte dos problemas, porque ele não é culpado por todo. Sim. Então, assim, a gente tem uma questão ambiental, a gente tem uma questão de licenciamento, a gente tem uma questão de falta de empenho, a gente tem um problema, uma série de outros problemas. O seguro-garantia talvez vai estar o menor lá dos casos, dos problemas de obras paralisadas, que eu acho que é um ponto importante que vale a pena mencionar. Agora, falando então, acho que a gente vai ter um mercado, a gente esperava que o mercado fosse crescer bem mais, mas nós não tivemos efetivamente obras de grande vulto no Brasil no ano de 2025. Tivemos algumas garantias emitidas com a cláusula de retomada, step-in, mas para garantias menores, quando o Estado ou o município legisla e muda o que é grande vulto para ele e consegue fazer. E a gente está de acordo com isso, não temos problema. E eu estou te falando um pouco, isso aqui é mais ou menos o mercado está de acordo com isso. Agora, falando de nova lei de seguros, essa daí manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então a gente tem que correr para que esteja pronto, tudo apto, a gente poder estar emitindo já 1º de janeiro, a gente já está pronto praticamente, a gente já está em teste em algumas coisas. Tem muita mudança a ser feita, efetiva, porque além da nova lei de seguros, a gente tem o SRO também que está entrando logo no início do ano que vem, que tem uma quantidade grande de informações, pedidos, algumas coisas que não eram exigidas no passado, que estão sendo exigidas agora. Então, acho que a gente tem muito trabalho operacional, muito trabalho dentro de casa para ser feito, com a nova lei de seguros, com o SRO e até com a cláusula de step-in. Cláusula de step-in, só lembrando, muda tudo, porque na verdade você tem que acompanhar a obra, passa a ser responsabilidade da seguradora. Então tem que criar estrutura, por isso que tem muita coisa para fazer dentro de casa. Criar estrutura para acompanhar, criar vistoriador, credenciar vistoriador, porque você não vai ter, às vezes tem uma obra, enfim, no interior lá de Minas,
você vai manter, então se contrata um terceiro para ir lá, tá vistoriando, enfim. Então, acho que isso tudo é importante. A gente já tem essa estrutura bem mapeada, funcionando. A gente não emitiu muitas garantias com essa finalidade, mas começa, sim, a ter um processo bem diferente. E vocês prontos para atender essa... Sim. Prontos com capacidade de resseguro, prontos com estrutura pronta, com pessoas credenciadas, pessoas que podem nos ajudar a tomada de decisão, analisar proposta, porque na verdade agora a gente entra inclusive para ver se é factível a execução daquela obra com aquele preço, entendeu? Então assim, é uma análise muito maior do que o que a gente tinha anterior. Não que no anterior a gente não olhava o contrato, mas agora eu quero saber o seguinte, está fazendo tudo, está fazendo muito sentido, então a gente criou modelos próprios, internos, para que possam fazer uma análise desse contrato, enfim. A exposição também amplia, né? Em 6 vezes, não, então... muito maior. E acho que o ponto também é o seguinte, eu acho que a proximidade e a relação das seguradoras com esses clientes também vai mudar um pouco. A gente vai ter que estar muito mais próximo deles. Sim. Porque eu vou ter que estar fiscalizando, eu vou ter que estar entrando, eu tenho direito disso, inclusive, de estar... Direito não, eu tenho obrigação, na verdade, de estar fazendo isso, né? Então, assim, é importante a gente ter uma relação mais próxima, fluida. Então, assim, também, que eu acho que vai ser um período também, como a gente disse lá no início do podcast, falando que vai ser um período de aprendizado também. Da mesma forma que a gente está aprendendo clausulada, que a gente vai passar a aprender com os nossos clientes. Como é que faz, o que a gente deve olhar, o que não. Então, assim, é um período também novo para as seguradoras. E esse processo de monitoramento, ele também vai trazendo muito essa proximidade, né? Ele vai demais. Vai. Então, assim, acho que muda um pouco da dinâmica de como o mercado funciona. Excelente. O mercado de seguro-garantia, o mercado de seguros em geral, ele é muito influenciado pelo mercado de resseguro. Certo. Então, eu queria ter um pouco da sua percepção também sobre o ano que vem. Muita coisa acontecendo no mundo, macroeconomicamente, muita instabilidade política, potenciais conflitos relevantes entre nações. E aí eu queria ouvir de você como que o Brasil navega nesse cenário, se é um período que a gente imagina que seja desafiador, soft, assim, quando o mundo está vivendo essas tensões, normalmente, e grandes catástrofes, normalmente o Brasil, historicamente, se saiu bem atraindo esse capital por ter um mercado interno relevante, por ter uma economia relevante, né, e por ter ali, apesar dos eventos recentes, né, catastróficos, não tem nenhum, em proporções, não se compara aos mercados catastróficos. Perfeito. Então, ele historicamente, quando grandes catástrofes naturais ou conflitos estremecem Europa ou América do Norte, aqui a gente acaba se beneficiando com esse capital que busca ser alocado. E aí eu queria... esse é o histórico, mas o histórico não diz... É a minha opinião sobre o histórico também, né? Não diz o futuro. Eu queria ter muito a sua visão, que está bem próximo do mercado ressegurador, representando aí a líder de mercado do seguro-garantia, do que é esperado para o próximo ciclo de 2026 em termos de capacidade de resseguro, interesse do mercado, principalmente num cenário de tantas mudanças. Assim, eu não posso falar talvez do mercado, mas eu posso falar da nossa experiência e que eu acredito que vai ser o mercado no ano que vem. A gente, quando começou no mercado de seguros, em 2010, a gente aprendeu que era um mercado de longo prazo. O mercado de resseguro era ainda pior, que era de longuíssimo prazo. Então, para você ter uma ideia, são pouquíssimos resseguradores que saíram do nosso painel. Então, a gente tem um painel muito estável, com vários players que estão desde o início. Então, assim, eu posso falar assim, no segundo ano nosso de contrato, a gente tinha 3 players. Os 3 estão no nosso contrato até hoje. Então, a gente trocou de liderança uma vez. Então, nunca tivemos troca de liderança. Eu acredito numa estabilidade, e aí não é só do país, eu acho que é uma estabilidade geral. A nossa relação, você pensando lá quando você estava lá no resseguro, é uma relação estável.
Sim. Claro, a gente negociava, enfim, mas tinha uma confiança mútua entre um lado e outro e a gente sabia até onde era o limite de um e de outro, enfim. Então, a gente sempre prezou por ter uma estabilidade, por pensar de verdade em longo prazo e não querer ficar trocando por um ponto comercial aqui, outro ponto comercial ali. A gente sempre... Claro que as negociações são difíceis com os resseguradores, óbvio, mas de uma certa maneira eu acho que isso trouxe para a gente trouxe para potencial uma estabilidade muito grande no nosso contrato. Então, assim, já tem alguns anos que a gente não tem problema de capacidade, a gente recebe, nosso painel, a gente tem mais de 20 resseguradores, então, assim, os mais relevantes, vamos falar assim, que estão no Brasil, presentes no Brasil, todos com apetite para aumentar, enfim. Então, eu acho que passa muito não só do mercado, passa muito de como que é a postura daquela seguradora, de como que é a postura do mercado, como que você está fazendo, o que você está entregando, qual que é o seu track record, o que você já entregou no passado. Então, assim, acho que isso tudo é importante. E, assim, ninguém consegue chegar já no estágio 1 e já pular para o último estágio. É igual eu falei, é reputação. Você vai ter que ir construindo ao longo do tempo isso com os resseguradores, até você conseguir chegar num determinado patamar que, assim, que aí a coisa é mais fluida, mais fácil, menos apertada. Então, assim, a gente tem uma confiança muito grande dos nossos resseguradores e a gente confia muito neles. Sim. Então, assim, é uma relação, assim, muito, muito, muito forte, muito estreita, que a gente fala lá, eles são os nossos acionistas, eles só não participam da despesa administrativa, o restante, sinistro, comissão, tudo eles participam junto com a gente de um prêmio. Então, assim, é super importante e a gente trata-as assim. Então, todo ano a gente está apresentando o que está acontecendo, está falando da nossa estratégia, está abrindo os pontos, está abrindo as apresentações no máximo detalhe possível, para que eles também tenham confiança e continuem depositando a confiança na Potencial. Em relação e você sabe bem disso, como é que era a nossa relação, né? Então, não, assim, não tenho dúvida. E é realmente assim. O que é uma postura exemplar, tomando a liberdade aqui de comentar. Essa longevidade que você traz dos relacionamentos e vocês passarem por tantas coisas juntos, né, já em 15 anos de operação e por tantas adaptações e faz com que um cenário de tantas mudanças no ano que vem, o ressegurador queira, obviamente, conhecer e participar e apoiar, mas que tenha conforto e confiança de que, como todos os outros desafios que se apresentaram ao longo do caminho, vocês chegarão do outro lado e vão construir e aprender com os desafios que vierem a se materializar ali no próximo ano. Mas em termos de interesse do mercado, e aí olhando, né, obviamente, para o seu contrato, eu já entendi, né, que excesso de capacidade e resseguradores ali querendo aumentar a participação. Mas em termos gerais, assim, das conversas e preocupações, acho que eu queria pegar um pouco desse humor. Porque tem ano que o ressegurador está mais bem-humorado, tem ano que ele está mais mal-humorado. Ele está mais positivo ou ele está mais negativo? A visão geral sobre o Brasil. Porque o Brasil também, eu falei aqui, né, que ele normalmente navega bem, mas ele também tem os seus desafios e não são poucos. Eu não vou nem falar e aí que eu queria entender o ressegurador é mal-humorado ou bem-humorado. Será que vão pensar assim, o Brasil, será que ele se comporta bem ou será que ele se comporta mal? Então, assim... E aí eu queria... a interpretação dessa turma faz muita diferença, né? Os fatos a gente tem ali e pode interpretar, mas como que eles estão entendendo o Brasil no cenário global e como é que está o apetite geral, né? Assim, como que eles estão enxergando... O mercado seguro é um mercado estável. Um mercado que não gosta de surpresa. Sim. É um mercado conservador. Então, assim, é um mercado que acompanha e sabe que é feito de oscilações. Mas oscilações catastróficas, oscilações talvez de um ponto ou outro, mas quando a gente começa a ver um monte de oscilações ao mesmo tempo, ele se recua. E é um ponto natural. A gente vai ter, inclusive, ano que vem, o evento do Rio, que é o evento de resseguro, feito pela FENABER, que eu acho que é o maior evento que a gente tem no Brasil, muito bom, acho que quase... no nosso contrato, acho que quase todos os players estarão presentes aqui, então, no Brasil. É super importante, mas, às vezes a gente tem algumas coisas que deixam eles um pouco assustados. Então, eu vou, enfim,
no início, quando tivemos aqui a mudança da cláusula não, a lei de licitações, que a gente teve a cláusula de step-in, como é que vai se comportar, o que vai se fazer? Então, assim, o desconhecimento também gera uma certa preocupação, porque é novidade, essa novidade gera um pouco de uma certa preocupação, e acho que isso é importante a gente entender e trazer para o ressegurador também nosso ponto, o que a gente está fazendo, o que a gente está vendo, que eu acho que esse é um ponto importante. Porque muitas vezes a gente só leva também o problema, só leva também vamos falar assim, a foto feia, né? Então, Sim. assim, acho que é importante a gente também está construindo isso com eles. Porque, e alguns outros pontos a gente também fica inseguro, você concorda? Tem algumas coisas que a gente não sabe como é que vai ser feito, o que vai ser, para que lado vai. E aí, por uma lógica, a gente acaba recuando. Sim. Então, quando tem muitas mudanças, eles vão recuar um pouco. Quando tiver um mercado mais tranquilo, que o mercado tem um horizonte de crescimento, que vai ter menos interferência, eu acho que é um mercado que vai apoiar mais, que a gente vai ter maior apoio dos resseguradores. Entendi. Então, acho assim, que tem um período aí de incertezas com as mudanças e Sim. essa comunicação e transparência em como que vocês, o mercado, estão se preparando para lidar com cada uma delas, faz com que esse conforto vá sendo construído, né? Eu acho que é isso, Carol. Então, não é só Brasil, não é só a empresa, acho que é uma circunstância do todo, né? Então, assim, para a gente chegar no contrato que a gente tem hoje, não foi da noite para o dia. Nosso primeiro contrato, se ele escutar e se ele vai lembrar, a gente fez mais prêmio do que capacidade. Então, Sim. assim, foi construído. Então, acho que é um processo de construção até a gente conquistar ou ter esses pontos que eu acho que eles são importantes. Bacana. João, para a gente fechar, queria que você pontuasse assim, as duas principais oportunidades para 26 e os dois principais áreas de atenção ali que estão no seu radar para 26. E aí, nós estamos falando só sobre seguro-garantia, certo? Sobre o mercado de seguro-garantia. Mercado de seguro-garantia. Eu acho que assim, nós vamos ter uma oportunidade grande, continuar tendo uma oportunidade grande e até de entendimento com a mudança tributária. Eu acho que a gente tem que entender, ver como que a gente apoia as empresas, enfim, que pode ser que tenha uma oportunidade para se apresentar garantias em algumas coisas, em algumas discussões, eu acho que é um ponto importante. E eu acredito também que a nova lei de licitações ainda não evoluiu da forma que a gente gostaria, mas eu acredito que ela vai evoluir. A gente tem visto cada vez que passa maior número de municípios, estados, exigindo a cláusula de step-in de retomada, então acredito bastante nesses dois pontos. Enfim, e assim, acho que o Brasil nós temos muita coisa a construir, né? Então, de uma maneira geral, acho que o seguro-garantia tem um bom horizonte de crescimento no futuro do Brasil, porque a gente ainda tem muita coisa a fazer, né? Sim. Então, o ponto de oportunidade seria reforma tributária e o que pode ser garantido e oportunidades sem dúvida. Novas oportunidades de negócio. E o ponto de atenção seria... Não, acho que não é nem ponto de atenção, acho que são oportunidades Retomada é uma também. oportunidade também, Retomada né? é uma oportunidade e a gente falando também sobre a oportunidade que a gente tem de estar no Brasil, porque tem muita coisa a se fazer também como oportunidade. Sim. Então, assim, a minha perspectiva para o ano que vem é um ano que vai ser bom para o seguro-garantia. Agora, pensando vamos falar assim, onde que a gente tem que tomar o cuidado. A gente está passando por um momento que é um momento que traz uma certa insegurança e, assim, de taxa de juros muito alta. Sim. Então, assim, uma empresa que está alavancada, que está necessitando de caixa, enfim, é uma empresa que pode vir a dar um problema e que, porventura, pode afetar o seguro-garantia também. Sim. Então, assim, tem uma inadimplência, não honrar os compromissos, não conseguir executar uma obra, não conseguir finalizar um contrato. Então, esse é um problema que eu vejo e acho que a gente tem que estar muito atento a isso. Porque com esse nível de taxa de juros, ela demora, nessa onda da taxa de juros muito alta, ela demora a começar a bater dentro das empresas. Até um determinado momento que ele não aguenta mais enrolar, empurrar, enfim, renegociar, refazer Sim. e tal, e acaba tendo um problema financeiro que afeta o seguro-garantia em cheio. Entendido. Maravilha. Com relação aos profissionais, é um mercado carente de profissionais com formação e experiência em seguro-garantia. O que você imagina que a gente poderia fazer como mercado para contribuir para
trazer novos profissionais e formação de pessoas? Você acha que essa é uma responsabilidade das seguradoras, dos corretores de seguro especializados, das instituições? É uma combinação de tudo isso? Carol, vamos lá. Você já conversou com estudante de faculdade, de administração, economia? Para onde que eles querem ir? Mercado financeiro. Então, acho que, assim, eles não conhecem o nosso mercado. O tamanho, a pujança desse mercado, as oportunidades que nós temos no nosso mercado. Então, assim, eu acho que está faltando um pouco disso e é muito institucional. Porque a gente que está no nosso mercado, eu falo muito isso, a gente só gosta daquilo que a gente conhece. Sim. Ninguém gosta do mercado seguro porque não conhece. Então, assim, gosta de ver e tal, enfim, o mercado financeiro porque tá ali, tá na mídia, é legal, mas o mercado seguro também é muito legal. Se não é, então é igual, assim, se não é mais, é igual. Assim, o mercado financeiro as seguradoras são uma instituição financeira, entre aspas, né? A gente é um mercado regulado, não uma instituição financeira, mas a gente está no mercado regulado. Então, acho que falta, assim, uma divulgação do tamanho desse mercado, o quanto que ele devolve para a sociedade em sinistro, quantidade de empregos, quanto que ele carrega da dívida pública do Brasil, quanto que tem de investimento nas seguradoras que são hoje, que carregam grande parte da dívida pública do Brasil. O quão de investimento nós temos em tecnologia, nós temos em pessoas dentro desse nosso mercado, quantidade de corretores que nós temos trabalhando e assim, vendendo diversos tipos de seguro, automóvel, vida, saúde, enfim, uma série de outras coisas, capitalização. Então, assim, o mercado é muito, muito grande. Eu acho que está faltando marketing, está faltando propaganda para a gente trazer esse jovem para que ele possa conhecer um pouquinho mais do mercado e aí do seguro de uma maneira geral. Eu acho que vou dar um ponto aqui super importante. A gente tem um programa de estágio dentro da Potencial e a gente divulga a gente tem aqui em São Paulo e temos em Belo Horizonte. E aí, a gente sempre olhando a eficiência e tal, não sei o que, eu falei, queria que vocês me apresentassem como é que estão os resultados, foi no ano passado. O nosso resultado é espetacular. A gente consegue efetivar 67% de todos os estagiários que passaram pela Potencial. Caramba. Nós temos gerente de subscrição, temos gerente em diversas áreas, na comunicação, no RH, dentro da Potencial, que começaram como estágio, primeiro emprego. Foi lá e estão com a gente até hoje. Então, assim, acho que falta conhecimento sobre o mercado seguro para que a gente possa ter aí, possa trazer maior número de pessoas para o nosso mercado. Maravilha, eu gostei quando você definiu o marketing, que realmente falta a gente comunicar, o quão legal a gente é, né? Falta a gente comunicar. João, muito obrigada, foi um prazer conversar com você e conhecer aí a sua visão para o ano que vem, um pouquinho do resumo de como que você viu o ano de 25. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo e pela oportunidade dessa conversa. Eu que agradeço, Carol, prazer estar aqui falando sobre o mercado. Acho que está faltando marketing, nós estamos precisando de investir nesse tipo de canal para que a gente possa mostrar para o mercado o quão legal a gente é. Beleza, muito obrigada pelo apoio. Valeu, Carol. João Gel Neto, CEO da Potencial, seguradora que ocupa a liderança do mercado de seguro garantia nos últimos 8 anos. Com 15 anos de atuação no mercado, a Potencial nasceu com a missão de simplificar e automatizar o processo de emissão de seguro garantia no país, além de apoiar seus parceiros durante toda a jornada. Administrador, com especialização pela Fundação Dom Cabral e diretor da Federação Nacional de Seguros Gerais, João vem transformando o mercado de seguros há 15 anos.